Este é um primeiro exemplo de uma integral em que haverá necessidade da aplicação de uma substituição trigonométrica. Acompanhem comigo. Quando que eu sei que é uma substituição trigonométrica? Para todo modelo de integral cuja raiz, não importa onde apareça, numerador ou numerador, puder ser escrito de uma das três formas. Um número ao quadrado menos x ao quadrado, dentro da raiz, soma dos quadrados, ou x ao quadrado menos r ao quadrado. Opa, dá para escrever sim, professor. Porque 1 e 1 ao quadrado é a mesma coisa. Então, quem está fazendo o papel de r é o 1. Ah, então nesse caso, eu vou resolver pelo primeiro ponto da nossa tabela, que é raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado dx. Nesse caso, a gente troca o x por r, que vale 1. Então, 1 vezes seno, x é igual a seno. Eu escolhi 1 aqui para facilitar, já que é um primeiro exemplo. Então, o nosso modelo de substituição será x igual a 1 vezes seno de θ. Tá, então, x é o seno de θ, ok? Beleza. Por aqui, eu já vou deduzir quem é o dx. Perceba que a nossa integral não envolve só x, envolve dx também. E dx é o que mesmo, galera? É a derivada. Então, eu vou ter que derivar o x em relação a quem? Ao θ. E vou aplicar agora a fórmula de derivada. Vocês devem saber que a derivada do seno é o cosseno. Portanto, o dx será igual ao cosseno de θ, o dθ que está dividindo vai multiplicando. Então, eu vou trocar o x por seno e o dx por cosseno de θ vezes d de θ. Não adianta só trocar o x, hein? Porque senão você vai resolver uma integral envolvendo θ, que você trocou aqui, e ao mesmo tempo dx? Não pode. Esse dx indica que eu estou resolvendo essa integral em relação a x. Vamos fazer a mudança? Vamos lá, então. Então, vou fazer bem passo a passo. Ó. Integral da raiz de 1 menos no lugar do x. Esse 1 multiplicando não precisa. Eu vou trocar por seno de θ ao quadrado. E no lugar do dx fora da raiz, eu vou trocar por cosseno de θ vezes d de θ. Tá. Só que internamente, vamos tentar melhorar isso daqui, ó. Porque senão eu não consigo resolver essa integral. Deixa eu colocar o quadrado aqui que vocês vão enxergar melhor. Vamos lá. Pronto. 1 menos seno ao quadrado. Caramba, 1 menos seno ao quadrado. Ah, lembrei. Vou escrever aqui embaixo. Isso nos leva àquela famosa relação fundamental, uma das identidades trigonométricas que nós temos no nosso caderno. Se eu isolar o cosseno ao quadrado de θ, o cosseno ao quadrado de θ é 1 menos seno ao quadrado. Por quê? Porque a minha meta é que nos modelos de substituições trigonométricas eu consiga sumir com a raiz. E escute bem o que eu estou falando. Sempre vai ser possível sumir com a raiz quando você aplicar adequadamente uma substituição trigonométrica. Nesse caso, eu vou trocar 1 menos seno ao quadrado por cosseno ao quadrado. Lembre-se que isso está dentro da raiz. Fora da raiz, o cosseno de θ vezes d de θ. Bom, quadrado cancela com a raiz, sobra cosseno de θ, que multiplica cosseno de θ. Ah, vamos agrupar, né, professor? Com certeza, cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado. Então pronto, troquei essa integral, que não tem solução de forma alguma, por essa integral. E essa integral como que a gente resolve? Vocês já devem imaginar. Ah, professor, nós temos 18 fórmulas de integrais trigonométricas. Eu aplico uma delas. Exatamente, se eu não me engano, é a fórmula 8. Confere aí para mim, olha no seu formulário, fórmula 8. Bom, eu estou consultando aqui o meu. A integral do cosseno ao quadrado de θ será meio θ mais 1/4 do seno de 2θ mais c. Ah, resolvemos a integral, acabou, né? Não. Por que não? Porque a integral original, ela foi proposta para x. Então eu tenho que dar uma resposta em x. Eu não posso dar uma resposta em θ. Então eu tenho que desfazer isso. Eu tenho que desfazer do θ, que aparece aqui, que aparece o seno de 2θ, inclusive. Como que faz isso? Bom, vamos com calma. Bom, para desfazer o θ primeiro, o θ é mais fácil. Bom, deixa eu copiar aqui sem o 1. X é igual a seno de θ. Vamos recordar que se eu quero encontrar o valor de θ, eu preciso sumir com o seno. Como que eu sumo com o seno? Aplicando a operação inversa do seno.
Qual a operação inversa do seno? Toda função tem sua operação inversa que anula. A operação inversa do seno é... alguém lembrou, hein? Arcosseno. Se eu aplicar o arcosseno dos dois lados da igualdade, eu mantenho a igualdade intacta. Então fica arcosseno de x igual ao arcosseno do seno de θ. Mas o arcosseno anula o seno, sobrando desse lado o θ. Então quem é θ? Arcosseno de x. Então, no lugar desse θ aqui, eu vou colocar arcosseno de x. Falta eliminar o seno de 2θ. Como que elimina o seno de 2θ? De novo, eu vou copiar a relação original. Ela é fundamental para você entender tudo. Agora eu vou copiar com 1. Por quê? Porque eu quero que vocês percebam que para eu trocar o seno de 2θ, eu preciso descobrir uma razão trigonométrica. E como eu não tenho seno de 2θ, mas tenho seno de θ, eu vou isolar o seno de θ. O 1 está multiplicando, passa dividindo. Por que eu escrevi essa divisão, já que não é necessário você dividir por 1? Mas aqui eu fiz questão de escrever. Olha lá. Razão trigonométrica. O que é o seno de θ? Cateto oposto sobre hipotenusa. Quer dizer que esse x faz o papel do cateto oposto e esse 1 da hipotenusa. Uma vez que eu faço essa mudança, eu passo a ter a possibilidade de criar um triângulo retângulo. E posiciono o x no cateto oposto, o 1 na hipotenusa, e aqui, professor, quem que é? Ou você aplica Pitágoras, ou você já escreve aqui diretamente o y. E quem é o y? É a raiz original. Eu não entendi. Então deixa eu trocar aqui por y, você vai ver. Se aqui é um triângulo retângulo, eu posso aplicar Pitágoras, que diz que a soma dos quadrados dos catetos, que é x ao quadrado mais y ao quadrado, é igual ao quadrado da hipotenusa. Eu quero trocar o y, então vou isolar o y ao quadrado. Mandei o x ao quadrado para o outro lado, o y é a raiz. Portanto, sempre nós vamos ter x e um número. O lado que estiver faltando, você troca pela raiz original, não pela integral, só pela raiz. Então, aqui no lugar de y, é a mesma coisa que raiz de 1 menos x ao quadrado. Então, quer dizer que a partir desse triângulo, eu tenho o direito de utilizar qualquer uma dessas 6 razões. Seno de θ, cosseno de θ e assim por diante. Mas eu não consigo usar seno de 2θ. Porque eu tenho θ, então eu não consigo criar um triângulo para 2θ. O que eu faço então? Eu tenho que sumir com 2θ. Nossa, o que eu faço para sumir com o seno de 2θ? Por favor, formulário na mão. Procure uma identidade trigonométrica. Quem é o seno de 2θ? Olha lá para mim e confere. Eu, na minha lembrança, tenho que o seno de 2θ é 2 seno de θ vezes cosseno de θ. E agora envolveu o θ. Posso usar o triângulo? Posso. Então, sempre que aparecer aqui, em vez de θ aparecer outra coisa, algum arco multiplicativo, então eu preciso fazer uma substituição. Então, vamos lá. Meio θ mais 1/4 que multiplica o seno de 2θ é a mesma coisa que 2 seno θ vezes cosseno θ. Por fora mais c. 1/4 vezes 2 dá meio, então meio θ mais meio do seno vezes o cosseno. Agora vamos fazer todas as mudanças, vamos sumir com todos os θs. Primeiro, meio θ. Quem é o θ? Θ eu já isolei, já expliquei. É o arco seno de x. Mas meio que multiplica seno de θ. O seno de θ está pronto, professor. O seno de θ é o próprio x. Que multiplica o cosseno. Professor, o cosseno não apareceu, apareceu na derivada. Não, derivada não serve, eu vou trocar cosseno por derivada. Então eu vou ter que deduzir o cosseno pelo triângulo. Sempre que aparecer uma razão nova, eu volto ao triângulo. Vamos lá? Formulinha? O que é o cosseno de θ? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de θ, cateto adjacente sobre hipotenusa. Olha para o triângulo e me responda. Em relação ao ângulo, quem é o cateto adjacente? Adjacente ao lado é a raiz. Dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? Oposto ao ângulo reto. 1. Raiz sobre 1 é raiz. Então, cosseno de θ e raiz é a mesma coisa. Eu vou trocar aqui o cosseno de θ pela raiz. Mais c. Portanto, essa é a resposta. Eu voltei para a variável original. Ou ainda, como o meio aparece 2 vezes, pode colocar o meio em evidência. Mas não é obrigatório, gente. Pode parar na linha seguinte. Eu pararia na linha seguinte. Puxei o meio para frente. Aqui sobrou x vezes a raiz.
Bom, eu fiz bem detalhado, então o áudio ficou longo, tá? Mas segue esse padrão. Envolver uma integral de um desses três modelos, faz a troca. Deriva para trocar tanto a variável como a derivada. E vai mexendo. Sempre a raiz vai sumir. Essa foi a dica que eu deixei.